Meu marido cruel me expulsou de casa para ficar com sua amante. Ela conseguiu me dar um filho, então precisa ficar comigo nesta casa, gritou ele, jogando minhas coisas na rua. Mas ele nunca imaginou que, dias depois, eu, Mariana, estaria sozinha no jardim, cavando a terra com as mãos nuas, quase como se esse ato de força e contato direto com a natureza pudesse liberar o peso de seus pensamentos. Era cedo pela manhã, o ar fresco enchia seus pulmões enquanto seus dedos, já cobertos de terra, desfaziam pequenos grumos e pedras. Há semanas, seu marido, Alejandro, vinha se comportando de maneira estranha, o que a deixava inquieta. Notara seus olhares evasivos, as mensagens que ele recebia no telefone e, acima de tudo, aquelas ausências cada vez mais prolongadas que ele nem se preocupava em justificar. Mariana tentou, em vão, ignorar os sinais, convencer-se de que eram apenas ideias dela, mas, no fundo, sabia que algo estava terrivelmente errado. "Está bem, senhora Mariana?" perguntou uma voz suave e preocupada. Ela ergueu o olhar e encontrou Julián, o jovem jardineiro que trabalhava em sua casa havia alguns meses. Havia algo nele, uma espécie de serenidade que sempre chamava sua atenção. Julián, nos seus 20 e poucos anos, irradiava uma calma e segurança que a confortavam nesses momentos de incerteza. "Sim, Julián, estou bem", respondeu ela com um sorriso cansado, limpando as mãos num pano que trazia no bolso. "Só precisava me distrair um pouco." Julián a observou com alguma dúvida, notando em seus olhos uma tristeza que, embora ela tentasse disfarçar, parecia instalada em seu olhar. "Bem, às vezes o trabalho no jardim ajuda a clarear a mente", disse ele, apontando para as plantas ao redor. "Quer que eu ajude a plantar esses lírios?" Mariana assentiu, agradecida. Julián começou a cavar ao seu lado e, por alguns minutos, ambos mergulharam no trabalho. O silêncio entre eles não era desconfortável, pelo contrário, parecia uma espécie de trégua na qual ela podia, por um momento, esquecer as preocupações que a atormentavam. "Julián, me diga uma coisa", ela começou, rompendo o silêncio enquanto o observava de soslaio. "Você acredita na lealdade? Na verdadeira lealdade?" Julián interrompeu seu trabalho e olhou para ela, surpreso com a pergunta. Refletiu por um momento antes de responder. "Sim, eu acredito na lealdade. Acredito que quando alguém se compromete de verdade, deveria ser capaz de cumprir suas promessas. Mas, claro, às vezes não é tão fácil quanto parece. O que acontece quando alguém não cumpre?" Mariana abaixou o olhar, lutando para conter a tristeza que transparecia em sua voz. "O que acontece quando alguém quebra essa confiança?" Julián a olhou com compaixão. Ele sabia que algo mais profundo se escondia por trás dessas palavras. "E eu acredito que dói muito. Mas também acredito que a lealdade não depende apenas do que a outra pessoa faz. Às vezes, é uma questão de quem somos, do que decidimos ser. Por isso acredito que ninguém deveria carregar a culpa dos erros dos outros." As palavras de Julián ficaram gravadas em sua mente. Havia algo tão sincero em sua resposta que, pela primeira vez em dias, Mariana sentiu que alguém a compreendia. No entanto, antes que ela pudesse responder, seu telefone tocou. Ela olhou para a tela e sentiu um calafrio ao ver o nome de Carla, a secretária de seu marido. Respirou fundo e se afastou alguns passos, respondendo com um tom firme, mas cheio de tensão. "O que foi, Carla? Por que você está ligando tão cedo?" A voz do outro lado era fria, implacável, muito diferente do tom respeitoso e profissional que Carla costumava usar no escritório. "Eu estou ligando porque acho que é hora de você saber a verdade, Mariana", disse Carla sem rodeios. "Alejandro e eu vamos ter um filho e acho que você deve se preparar, pois ele decidiu começar uma nova vida, com ou sem você." Mariana sentiu as pernas fraquejarem e precisou se apoiar em uma árvore próxima. As palavras de Carla penetravam em sua mente, frias e calculadas, cada uma como um golpe que a deixava sem ar. Alejandro, seu marido, o homem a quem ela deu tudo, seria pai com outra mulher. A realidade do que acontecia a deixou paralisada. "Por que você está me dizendo isso, Carla?" perguntou, com a voz quase em um sussurro. "Porque é justo, Mariana."
Porque ele não tem coragem de te dizer a verdade e prefere que você continue vivendo na ignorância. Mas eu estou cansada de ser a outra. Alejandro me disse que me ama e que está disposto a deixar tudo por nós. Só falta você dar o próximo passo. O tom de Carla era quase triunfante, como se a cada palavra ela reafirmasse seu controle sobre a situação. Mariana sentiu uma raiva que não lembrava ter sentido antes. Parte dela queria gritar, chorar, exigir explicações. Outra parte queria ficar em silêncio e buscar no fundo de si mesma alguma razão para compreender o incompreensível. Desligou sem responder, sentindo o telefone tremer em sua mão. Ao olhar de volta para o jardim, notou que Julián a observava à distância, preocupado. Seus olhos refletiam uma mistura de preocupação e calor que a fez sentir uma espécie de alívio. "Está bem, senhora Mariana?" ele perguntou com cautela. Mariana não respondeu imediatamente. Olhou para o céu, fechou os olhos e respirou fundo. Ela sabia que estava em uma encruzilhada, que essa revelação a obrigava a decidir sobre sua vida, a enfrentar a realidade que vinha tentando ignorar. Quando finalmente abriu os olhos novamente, aproximou-se de Julián, tentando manter a calma. "Julián, o que você faria se alguém te traísse da pior maneira possível?" perguntou, sentindo que essa pergunta era tão real que mal podia sustentá-la sem desmoronar. Ele olhou para ela, compreendendo a profundidade de sua dor, e falou com uma suavidade que a confortou. "Eu acho que, mesmo que doesse, eu tentaria seguir em frente, porque a vida é curta demais para vivê-la presa na dor que os outros causam. Não digo que seja fácil, mas às vezes a traição de alguém nos obriga a encontrar em nós uma força que não sabíamos que tínhamos." Mariana o olhou em silêncio, sentindo uma estranha paz em suas palavras. Era como se aquele simples momento no jardim estivesse lhe lembrando que, mesmo que seu mundo tivesse desmoronado, ainda havia partes de si mesma que podiam ser reconstruídas. Naquela noite, enquanto se imergia em seus pensamentos no jardim sob a luz da lua, percebeu que sua vida estava em um ponto de ruptura. Alejandro havia tomado suas decisões, e essas decisões não incluíam Mariana nem respeitavam o amor que um dia compartilharam. Ela se sentia destruída, humilhada, mas também, em algum lugar profundo, uma faísca de coragem renascia. Com os olhos fixos nas estrelas, Mariana fez uma promessa para si mesma. Não permitiria que a dor ditasse o curso de sua vida. Talvez o destino a tivesse deixado sozinha naquele jardim, naquele momento, mas ela sabia que não estava realmente sozinha. Ali, entre as plantas, no espaço criado por suas próprias mães, e na presença honesta de Julián, encontrou uma pequena, mas significativa Mariana se levantou, deixando para trás o peso da conversa com Carla, e dirigiu-se à casa com uma determinação renovada, pronta para enfrentar as decisões que a aguardavam. No dia seguinte, Mariana acordou com a primeira luz da manhã, seu corpo ainda carregado com a tensão que a ligação de Carla havia deixado no dia anterior. Ao seu lado, a cama ainda estava vazia. Alejandro não havia retornado para casa e, em vez de sentir alívio, o vazio ao seu lado apenas a lembrava de que a vida que pensava ter era apenas uma fachada. Ela sabia que precisava tomar decisões, mas não se sentia pronta para enfrentar a realidade de seu casamento. Então, fez a única coisa que lhe dava alguma paz. Foi para o jardim. O orvalho ainda cobria as folhas, e uma brisa suave refrescava o ar enquanto o sol começava a aquecer a manhã. Pouco depois, Julián apareceu. Ele parecia um pouco surpreso ao vê-la tão cedo, mas também entendeu que algo nela havia mudado. "Bom dia, senhora Mariana", disse ele em tom suave, tentando ler em seu rosto como ela estava. "Bom dia, Julián. Pode me chamar apenas de Mariana", respondeu ela, sem desviar o olhar das plantas. Julián sorriu levemente, assentindo. Algo em sua atitude era novo, diferente. Havia uma quietude nela, mas também uma tristeza latente que o preocupava. "Quer que eu traga uma xícara de chá? Talvez isso ajude a relaxar", sugeriu Julián, sem insistir, mas com uma gentileza que tocou Mariana. "E obrigada." "Sim, isso me faria bem", respondeu ela, esboçando um pequeno sorriso, enquanto ele se dirigia à cozinha. Mariana se sentou no banco sob a sombra de uma árvore e fechou os olhos, deixando-se envolver pelo silêncio do jardim.
Quando Julian voltou com a xícara de chá, ela o olhou com gratidão, tomou um gole, apreciando o calor que se espalhava de suas mãos até seu peito, e decidiu compartilhar um pouco do que sentia. Ontem recebi uma ligação, disse ela, escolhendo as palavras com cuidado. Uma ligação que mudou muitas coisas. Julian a olhou, escutando atentamente, sem interromper. A mulher que trabalha com Alejandro me ligou e disse que eles vão ter um filho, e que ele não tem mais planos de ficar ao meu lado. Sua voz falhou ao pronunciar essas últimas palavras, e Julian sentiu uma dor profunda por ela. Ele a vira lidar com dúvidas e suspeitas em silêncio, mas agora via sua tristeza de forma palpável, uma tristeza que parecia afundá-la numa solidão amarga. Sinto muito, Mariana, disse ele sinceramente. Não sei o que dizer, mas estou aqui. Você não deveria passar por isso sozinha. Mariana o olhou, tentando encontrar consolo em sua presença. O pior de tudo é que uma parte de mim suspeitava. Eu dizia a mim mesma que estava paranoica, que era minha imaginação, mas aqui estou, com a verdade diante de mim, e não sei o que fazer. Julian se sentou ao lado dela, sem invadir seu espaço, mas oferecendo-lhe apoio. E eu acho que às vezes o primeiro passo é aceitar que nem tudo está em nossas mãos. Pode ser que ele tenha feito sua escolha, mas isso não significa que você não tenha a sua, Mariana. Ela o olhou, processando suas palavras. Havia algo poderoso no que ele dizia, algo que devolvia a ela um pouco de sua própria força. Pela primeira vez, considerou a possibilidade de que sua vida poderia continuar sem Alejandro, de que ela poderia construir algo próprio, algo que não dependesse das decisões de mais ninguém. Não sei se estou pronta para enfrentar o que vem, admitiu. Passei tanto tempo tentando manter essa vida, sendo a esposa perfeita, construindo algo estável, e agora sinto que tudo foi uma mentira. Julian a olhou com uma sinceridade que raramente ousava mostrar. Às vezes, manter a fachada nos faz esquecer quem realmente somos. Talvez este seja o momento de descobrir isso, de deixar que a verdadeira Mariana apareça, sem medo do que os outros possam pensar. Mariana deixou escapar um suspiro profundo, sentindo que aquelas palavras tocavam algo dentro dela. Ela nunca havia pensado em si mesma fora do papel de esposa. Sempre fora a mulher ao lado de Alejandro, que apoiava suas decisões e cuidava de todos os aspectos do lar. Mas, quem era ela realmente fora desse papel? A conversa com Julian deixou uma semente de introspecção em sua mente, e ao longo da semana, ela começou a dar pequenos passos em direção à sua independência. Começou a tomar conta de decisões que antes delegava, a dedicar mais tempo a si mesma, até a chamar velhas amigas com as quais havia perdido o contato. Cada pequeno ato de autonomia a fazia sentir que estava se reconectando com uma parte de si que havia sido esquecida. No entanto, uma tarde, Alejandro apareceu em casa com sua postura típica altiva e um olhar que Mariana não conseguia decifrar. Ele se aproximou, notando que ela o esperava no jardim, e por um momento, ambos permaneceram em silêncio, observando-se à distância. Quero falar com você, disse Alejandro, finalmente, sua voz soando fria, quase indiferente. Mariana assentiu e o convidou a sentar-se no banco. Julian, que estava podando as plantas a alguns metros, sentiu a tensão e decidiu se afastar um pouco, dando-lhes privacidade, embora mantivesse um olhar atento na cena. O que você precisa me dizer, Alejandro? Perguntou Mariana, tentando manter a calma, embora sentisse seu coração acelerado. Alejandro a olhou com uma mistura de irritação e arrogância. Carla me disse que falou com você. Eu não concordei com ela fazer isso, mas acho que não me resta opção além de ser direto. As coisas mudaram, Mariana. Carla e eu vamos ter um filho e acho que o melhor para todos é que nos separemos. A frieza de suas palavras a golpeou, mas Mariana permaneceu firme. Era como se, depois de dias processando tudo, ela finalmente pudesse ver Alejandro com clareza, sem a venda da idealização que um dia teve. É isso que você quer, Alejandro? Me deixar depois de todo esse tempo, depois de termos construído uma vida juntos? Perguntou, sua voz carregada de Ele assentiu sem hesitar. Sim, acho que é o melhor. Não faz sentido continuarmos juntos se já não compartilhamos os mesmos objetivos. Carla e eu, bem, estamos em uma nova fase,
e quero que você esteja livre para refazer sua vida. Mariana o observou em silêncio, avaliando cada palavra, cada gesto. Naquele momento, ela compreendeu que o que um dia fora amor não passava agora de uma sombra vazia. Alejandro estava decidido a ir embora e não lhe devia mais explicações além das que já tinha dado. Muito bem, Alejandro, disse finalmente com uma calma que até ela mesma se surpreendeu. Se é isso que você quer, eu não vou impedir, mas quero que saiba que, embora você escolha esse caminho, eu não serei destruída por isso. Alejandro pareceu desconfortável com sua resposta, como se esperasse outra reação. No entanto, não tentou argumentar mais nada e, após alguns segundos de silêncio, levantou-se para ir embora. Julián, que havia estado observando de longe, aproximou-se assim que Alejandro desapareceu. Ao vê-lo, Mariana sentiu uma paz inesperada. Sabia que havia muito a resolver, que a dor ainda estava ali, mas também entendia que havia algo mais forte que a traição, sua própria capacidade de se reconstruir. Está bem? Perguntou Julián, sua voz suave e cheia de apoio. Sim, Julián, acho que estou, respondeu Mariana, assentindo enquanto um leve sorriso começava a surgir em seu rosto. Hoje, pela primeira vez, sinto que posso dizer que estou em paz. Julián olhou para ela, o respeito e a admiração evidentes em seu olhar. A mulher que estava diante dele não era a mesma que ele conhecera no início. Era alguém mais forte, alguém que havia encontrado em si mesma a capacidade de seguir em frente. E, naquele instante, ambos sentiram que, embora a vida tivesse se complicado, haviam alcançado um momento de compreensão e esperança mútua. No dia seguinte, Mariana estava sentada na sala de jantar, contemplando a xícara de café frio à sua frente. A conversa com Alejandro no dia anterior ainda ecoava em sua mente, cada palavra ainda fresca, ainda pungente. Apesar de tudo, ela encontrara em si mesma uma calma que nunca acreditou ser possível. Estava pronta para enfrentar qualquer decisão que ele tomasse, ou pelo menos era o que pensava, até que ouviu o som da porta e viu Alejandro entrar com uma expressão decidida e fria. Ele a olhou em silêncio por um momento, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. Mariana sentiu um nó no estômago. Algo em seu olhar lhe dizia que essa conversa seria ainda mais difícil do que ela havia antecipado. Mariana, precisamos conversar sobre algo importante, disse Alejandro, com um tom seco e autoritário, como se já não existisse nenhum vestígio da cumplicidade que um dia compartilharam. Diga, Alejandro, respondeu ela, mantendo a calma, embora seu coração batesse forte. Alejandro sentou-se à sua frente e pigarreou, evitando olhar diretamente para ela por um momento. Estive pensando em tudo isso, em como devemos proceder com nossa separação. Não faz sentido continuar evitando o inevitável, começou Alejandro, enquanto Mariana o observava em silêncio, esperando que ele continuasse, embora seu corpo inteiro parecesse antecipar o golpe que estava por vir. Carla e eu precisamos de um espaço para começar nossa família, continuou ele, sem nenhum sinal de dúvida na voz. Decidimos que é melhor que seja você quem saia de casa. Esta propriedade é grande, tem o jardim perfeito para que a criança cresça, para que tenha espaço e liberdade. Pensei muito nisso, mas acho que é o mais razoável. As palavras de Alejandro caíram como pedras. Ele estava expulsando-a de sua própria casa, da vida que haviam construído juntos, só porque ele decidirá formar uma nova família. Mariana sentiu que cada palavra cravava uma espinha em seu coração. No entanto, manteve-se firme, sem permitir que ele visse a dor que lhe causava. Você está dizendo que eu devo sair da minha própria casa? Perguntou, sua voz quase um sussurro, carregada de incredulidade. Alejandro assentiu, como se essa fosse a decisão mais lógica e natural. E não é apenas sua casa, Mariana. Nós a construímos juntos, e agora minhas necessidades são diferentes. Carla e o bebê precisam de um espaço amplo e confortável. Acho que é o melhor para todos. Estou disposto a lhe dar o apoio necessário para que você possa encontrar outro lugar. Um lugar que se adapte à sua nova vida. Mariana o olhou com uma mistura de tristeza e surpresa. Durante anos, ela havia compartilhado com ele seus sonhos e objetivos, e agora ele estava expulsando-a, sem hesitar, sem nenhum remorso.
A indiferença com que Alejandro falava sobre o futuro dela e da vida que ela deixaria para trás era incompreensível para ela. Alejandro, este lugar tem memórias. Faz parte de mim, disse ela, tentando controlar sua voz, que tremia pela mistura de emoções. Você realmente não leva em consideração tudo o que vivemos aqui. Ele a olhou sem o menor traço de empatia, e suas palavras seguintes foram frias e diretas. As memórias não são suficientes, Mariana. Eu preciso de algo real, um futuro. Carla e eu vamos ser pais, e quero dar ao meu filho o melhor. Mariana respirou fundo, sentindo como cada palavra dele a afastava mais da imagem do homem com quem um dia sonhou compartilhar a vida. Mas, por trás da dor, algo começou a despertar dentro dela, uma força silenciosa, uma convicção de que ela não permitiria que ele lhe tirasse tudo sem lutar. Eu entendo suas prioridades, Alejandro, respondeu com uma calma que o surpreendeu. Mas se você decidiu seguir em frente, então faça isso. Eu encontrarei meu caminho. E não se preocupe comigo, porque eu garanto que, não importa onde eu vá, levarei comigo algo que você nunca poderá recuperar. Ele franziu a testa, claramente desconfortável com a firmeza na voz de Mariana. Não esperava que ela respondesse dessa maneira, que mantivesse a cabeça erguida e lhe falasse com uma dignidade que o desarmava. Por um instante, Alejandro pareceu hesitar, mas seu orgulho o conteve. Ele se levantou, deu um passo atrás e olhou para ela, como se quisesse encerrar a conversa. Espero que tome uma decisão em breve, Mariana. Essa mudança será o melhor para todos? Sem dizer mais nada, Alejandro saiu do quarto, deixando-a em silêncio, imersa em uma mistura de emoções que iam da dor à indignação. Mariana sentiu as lágrimas começarem a se formar em seus olhos, mas as conteve. Não daria a Alejandro o poder de vê-la destruída, não quando ele havia tomado decisões que a empurravam para encontrar uma nova vida. Após alguns momentos de silêncio, Mariana decidiu sair para o jardim, o único lugar que lhe trazia alguma paz. Julián, como se sentisse a necessidade de sua presença, apareceu por trás de uma cerca viva e se aproximou dela com sua habitual serenidade. Está tudo bem, Mariana? Perguntou ele, notando o brilho de tristeza em seus olhos. Mariana tentou esboçar um sorriso, embora seus lábios mal se movessem. Alejandro me pediu para sair de casa, disse finalmente, as palavras soando com uma mistura de incredulidade e resignação. Ele quer que eu saia para que possa viver aqui com Carla e seu filho. Julián a observou em silêncio por um momento, processando a dureza daquela confissão. Seu rosto refletia uma mistura de surpresa e desgosto. Ele mesmo não conseguia entender como alguém que havia compartilhado uma vida com Mariana poderia tratá-la dessa maneira. Mariana, não sei o que dizer, mas você não merece isso, e menos ainda de alguém que um dia disse amá-la, disse Julián, suas palavras cheias de compaixão e sinceridade. Ninguém merece ser tratado como se fosse algo descartável. Mariana o olhou, sentindo-se compreendida de uma maneira que não experimentava há muito tempo. A sinceridade de Julián era reconfortante, e pela primeira vez, ela se permitiu liberar suas emoções, deixando as lágrimas caírem em silêncio. Julián se aproximou um pouco mais, colocando uma mão em seu ombro em um gesto de apoio que ela recebeu com gratidão. Não sei o que vou fazer, Julián. Nunca imaginei que chegaria a este ponto, confessou entre lágrimas. Dediquei minha vida a esta casa, a este casamento, e agora parece que tudo foi em vão. Nada foi em vão, Mariana, respondeu Julián com voz firme. Tudo o que você fez aqui, cada esforço e cada sacrifício, fala de quem você é, não dele. Esta casa pode ser um lugar que você deixará para trás, mas o que você carrega dentro de si, o que construiu em seu coração, isso é seu para sempre. Mariana olhou para ele, surpresa pela profundidade de suas palavras. Sentiu uma calor indescritível, uma espécie de esperança que começava a surgir das cinzas de sua tristeza. Era verdade. Ela tinha dedicado sua vida a algo que acreditava ser eterno, mas aquele valor, aquela dedicação, ainda eram dela. E isso era algo que Alejandro não podia tirar. Obrigada, Julián. Você não sabe o quanto significa para mim ouvir você dizer isso, disse Mariana, sua voz ainda trêmula, mas com uma firmeza renovada. Julián sorriu levemente
Embora não dissesse mais nada, sua presença lhe trouxe uma tranquilidade que a fez respirar com mais liberdade. Ambos permaneceram no jardim em silêncio, compartilhando um momento que, para Mariana, foi mais que um simples consolo. Foi um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, havia luz e força dentro dela. Quando a tarde caiu, enquanto olhava o jardim pela janela, Mariana entendeu que o tempo de ficar presa ao passado havia terminado. Alejandro havia tomado sua decisão, e embora ela não a compreendesse, também não estava disposta a se apegar a alguém que não valorizava o que tinham. Naquele dia, Mariana tomou uma decisão silenciosa, mas poderosa. Seguiria em frente, encontraria um novo lugar e se reinventaria. Ela sabia que o caminho seria difícil, mas também que, pela primeira vez em muito tempo, tinha a oportunidade de viver para si mesma. Ela passou os dias seguintes em uma mistura de dor e determinação. Embora ainda sentisse o peso das palavras de Alejandro, também sabia que não estava disposta a se render tão facilmente. A ideia de deixar seu lar, a vida que havia construído com tanto esforço, parecia-lhe suportável. A casa e o jardim não eram apenas tijolos e plantas, eram o reflexo de anos de sacrifícios e sonhos, de risadas e também de lágrimas. Foi durante uma dessas noites de insônia, enquanto revisava documentos antigos, que uma lembrança lhe veio à mente. Ao se casar, Alejandro e ela haviam assinado um acordo pré-nupcial. Algo que, na época, parecia desnecessário, mas que ela, a pedido de sua família, havia aceitado. Nesse acordo, estipulava-se que, em caso de infidelidade, a pessoa que rompesse a promessa de fidelidade seria quem deveria deixar a casa familiar. Ao se lembrar disso, Mariana sentiu uma centelha de esperança, algo que até aquele momento ela acreditava estar perdido. Se Alejandro havia sido infiel, era ele quem deveria ir embora. Mariana decidiu que era o momento de defender o que lhe correspondia, não por capricho, mas porque era o justo. No dia seguinte, ela marcou uma consulta com um advogado. Era um homem maduro, de voz calma e olhar atento. Quando ela chegou ao seu escritório, ele a cumprimentou com gentileza, convidando-a a sentar-se e ouvindo atentamente enquanto ela explicava a situação. Então, você diz que há um acordo pré-nupcial que estipula que, em caso de infidelidade, o responsável deve deixar o lar conjugal. Está correto? Perguntou o advogado com voz serena. Sim, exatamente, respondeu Mariana. Eu sempre pensei que fosse algo simbólico, que nunca precisaria usá-lo, mas agora Alejandro pediu que eu saia para que ele possa morar aqui com sua amante e seu filho, e eu não acho que isso seja justo. O advogado assentiu, tomando notas enquanto a ouvia. Após alguns segundos de reflexão, ele a olhou com uma expressão compreensiva. A primeira coisa que devo lhe dizer, Mariana, é que o acordo pré-nupcial é completamente válido. Se Alejandro foi infiel, ele deve cumprir com o que vocês assinaram. O problema é que, para fazer valer essa cláusula, precisamos demonstrar a infidelidade. Você tem alguma prova do que me contou? Mariana sentiu um leve arrepio. Embora soubesse do relacionamento de Alejandro com Carla, tudo havia sido através da confissão dela. Não havia provas físicas, nada que pudesse apresentar imediatamente. Bem, foi a secretária de Alejandro, Carla, quem me ligou para dizer que eles esperam um filho, explicou Mariana, abaixando o olhar. Embora eu não tenha provas físicas, sei que é verdade. Não acredito que ela mentiria sobre algo assim. O advogado assentiu, avaliando a situação. Poderíamos solicitar provas adicionais, Mariana. Existe a possibilidade de verificar a infidelidade através de uma investigação privada. Embora não seja simples, é possível. Claro, isso não é obrigatório. Se ele decidir confessar, podemos pedir para que ele declare voluntariamente. E se ele admitir o relacionamento, ele terá que cumprir com o acordo. Mariana sentiu que, pela primeira vez em semanas, tinha um pouco de controle sobre a situação. Ela não estava completamente à mercê dele. Sua determinação se fortaleceu ao perceber que podia lutar pelo seu lar. Vamos fazer isso, disse, sua voz firme e decidida. Não vou deixar que ele fique com a casa, não depois de tudo o que passei. Quero fazer isso da maneira certa. O advogado sorriu levemente, admirando sua força. Muito bem, Mariana.
Vou preparar a documentação necessária. Faremos tudo o possível para que essa situação seja resolvida da maneira mais justa. Nos dias seguintes, Mariana começou a agir com uma determinação renovada. Ao voltar para casa, viu Julian trabalhando no jardim. Sem pensar duas vezes, ela se aproximou dele. A calma de sua presença ainda era um refúgio para ela. Alguém com quem ela sentia que podia compartilhar seus pensamentos sem medo de ser julgada. Vou me reunir com um advogado, disse enquanto se sentava no banco e o observava trabalhar. Julian levantou o olhar, surpreso com a mudança no tom dela. Havia algo diferente nela, uma espécie de segurança que ele não tinha visto antes. E como foi? Perguntou ele, apoiando-a e se aproximando para escutá-la melhor. Bem, me lembrei que Alejandro e eu assinamos um acordo. Se um de nós fosse infiel, essa pessoa teria que deixar a casa. O advogado me explicou que posso fazer valer o acordo, mas preciso de provas para que seja válido. Julian sorriu levemente, admirando a força que ela estava encontrando em si mesma. Fico feliz em ouvir isso, Mariana. Acho que é hora de ele assumir a responsabilidade por suas decisões. Você passou muito tempo deixando que ele decidisse tudo, e agora está tomando as rédeas da sua vida. Ela assentiu, sentindo o peso das palavras dele e compreendendo que, embora o processo fosse difícil, ela não estava mais disposta a permanecer em silêncio. Naquele mesmo dia, Alejandro chegou em casa e a encontrou esperando na sala de jantar, pronta para enfrentar a próxima conversa. Alejandro, quero falar com você, disse ela assim que ele entrou, com um tom calmo, mas firme. Ele a olhou, surpreso com a atitude dela, e se aproximou lentamente, ainda mantendo aquela postura distante que tanto a havia machucado. O que houve, Mariana? Perguntou, embora em sua voz houvesse um toque de impaciência. Estive revisando nosso acordo pré-nupcial, começou ela, sem desviar o olhar. De acordo com o que assinamos, quem fosse infiel deveria deixar o lar conjugal. Você quebrou nossa promessa, Alejandro. E isso significa que é você quem deve sair da casa. Alejandro a olhou incrédulo e então soltou uma risada amarga. Você realmente acha que vou fazer isso, Mariana? Esta é tanto minha casa quanto sua. Além disso, você não pode provar nada. Tudo o que você tem é a palavra de Carla. E isso não é suficiente para me expulsar daqui. Mariana, no entanto, não recuou. Sabia que Alejandro não iria aceitar a situação tão facilmente, mas já havia previsto sua reação. Já falei com o advogado, Alejandro. Se você insistir em ficar, vamos para o tribunal. E eu te garanto que farei o que for necessário para provar sua infidelidade. Não pretendo deixar meu lar sem lutar. Este lugar não é apenas uma propriedade, é minha vida. E não vou permitir que você o leve tão facilmente. Ele a olhou em silêncio, pesando suas palavras com uma mistura de surpresa e raiva contida. Não havia previsto que Mariana pudesse se defender com tanta firmeza, e o orgulho o impedia de ceder. Então agora você se acha uma guerreira, Mariana? Respondeu ele com um sorriso irônico. Muito bem, se quer fazer isso, faremos isso. Mas lembre-se de que, aconteça o que acontecer, você também está perdendo. Mariana manteve o olhar firme, sem se deixar intimidar. Talvez. Mas, pelo menos desta vez, estarei em paz comigo mesma porque sei que lutei pelo que era meu. Não tenho medo, Alejandro. Se você decidir ficar aqui, garanto que faremos isso da forma mais difícil. Alejandro se levantou da cadeira, visivelmente irritado, e saiu da sala. Mas, apesar de sua aparente firmeza, Mariana percebeu que suas palavras o haviam afetado. Ela havia falado com uma convicção que nem ele esperava. E, embora não soubesse como terminaria essa batalha, sentia que finalmente estava tomando controle de sua vida. Naquela noite, Mariana sentou-se no jardim, respirando profundamente, sentindo como cada passo na sua defesa lhe devolvia uma parte de si mesma que havia esquecido. Julian apareceu pouco depois. Ao vê-la, lhe ofereceu um sorriso. Parece que alguém encontrou sua força, disse ele com um tom que misturava admiração e cumplicidade. Mariana o olhou, esboçando um sorriso agradecido. Obrigada, Julian. Às vezes sinto que, sem seu apoio, eu não teria tido coragem para enfrentar tudo isso. Ele negou com a cabeça,
aproximando-se um pouco mais. Toda essa coragem sempre esteve dentro de você, Mariana. Você só precisava se lembrar disso. Ambos ficaram em silêncio, contemplando o jardim sob a luz da lua. Mariana sabia que, embora a situação fosse difícil, começara a se curar, a se libertar de um relacionamento que a deixará vazia. Sentia que sua vida, depois de tanto tempo, finalmente lhe pertencia. Os dias que seguiram a confrontação com Alejandro foram intensos para Mariana. Pela primeira vez em anos, sentia-se viva, cheia de uma força que nunca conhecera antes. Cada dia que passava, cada passo que dava na defesa de seu lar, lembrava-lhe que ela tinha direito à sua própria vida, a uma vida livre das sombras da traição. Seu advogado informou que havia iniciado o processo legal para fazer cumprir o acordo pré-nupcial. Alejandro, previsivelmente, contratou sua própria equipe de advogados e estava decidido a tornar o processo o mais difícil possível. A tensão entre eles aumentava, e as interações se reduziam a chamadas frias e palavras ríspidas. Mariana se refugiava no jardim, nos dias longos e nas noites tranquilas, e ali estava sempre Julián, silencioso mas presente, oferecendo sua companhia e apoio nos momentos em que ela mais precisava. Embora a conexão entre eles se tornasse cada vez mais forte, ambos mantinham uma distância respeitosa, sabendo que Mariana estava no meio de um processo de cura e luta pessoal. Uma tarde, enquanto Mariana plantava novas flores na borda do jardim, Julián se aproximou com uma expressão séria. Mariana, há algo que quero te dizer há algum tempo. Começou ele, tomando um fôlego profundo. Quero que saiba que estou aqui, aconteça o que acontecer. Se precisar de algo, se em algum momento se sentir sobrecarregada, não hesite em me pedir. Mariana o olhou, comovida pela sinceridade de suas palavras. Obrigada, Julián. Você tem sido um apoio inestimável para mim. Às vezes sinto que é a única pessoa que realmente entende pelo que estou passando. Julián sorriu suavemente e se aproximou um pouco mais, olhando-a nos olhos. É impossível não te entender, Mariana. O que você viveu, o que está vivendo, é uma prova da sua força. Você é muito mais do que imagina. Mariana sentiu que essas palavras se aprofundavam em seu coração. Era como se Julián pudesse ver nela algo que nem mesmo ela tinha reconhecido completamente. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que não estava sozinha, que alguém realmente a via e valorizava. Isso me faz sentir, começou ela, mas interrompeu-se, incapaz de encontrar as palavras certas. Isso me faz sentir que posso com isso, e você pode, respondeu ele sem hesitar. Você não precisa de ninguém para te dar força, Mariana. Só precisa se lembrar de quem você é e do seu valor. A conexão entre eles era palpável, mas Julián manteve o respeito e a distância. Ambos sabiam que não era o momento para mais, que a relação deles deveria continuar sendo uma fonte de apoio e respeito, em vez de uma distração emocional. Naquela mesma noite, quando Alejandro chegou em casa, encontrou uma Mariana diferente. Havia nela uma segurança que ele não lembrava de ter visto antes, uma presença que o inquietava. Ele sabia que a decisão dela de permanecer na casa era um desafio, uma espécie de declaração de guerra, e Alejandro não estava disposto a ceder. Então você está mesmo decidida a ficar? Perguntou ele com uma mistura de incredulidade e irritação. Sim, Alejandro. Este é meu lar tanto quanto o seu. Eu não fiz nada para perder meu direito de estar aqui, respondeu ela, olhando-o nos olhos. Alejandro a observou, notando aquela mudança que o deixava desconcertado. Seu olhar frio tentava intimidá-la, mas Mariana já não era a mesma mulher que ele controlou durante anos. Mariana, acho que você não entende o que está arriscando. Posso fazer sua vida ser um inferno. Você pode acabar perdendo nesse processo. Não sei por que continua apegada a algo que já não faz sentido, disse Alejandro, tentando desestabilizá-la. Mariana o ouviu em silêncio, avaliando cada palavra. Era evidente que ele ainda acreditava ter poder sobre ela, que ainda a via como alguém vulnerável, incapaz de enfrentar as consequências. Não estou me agarrando a nada, Alejandro. Só estou defendendo o que é meu por direito, o que construímos juntos, disse ela, com um tom firme e seguro. Se você decidiu romper esse compromisso, então é você quem deve assumir as consequências.
Não serei eu a fugir da minha própria vida. Alejandro soltou uma risada amarga, como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Você realmente acha que pode sair ilesa de tudo isso? Perguntou, tentando desestabilizá-la. Não sei, mas estou disposta a descobrir, respondeu ela sem hesitar. Talvez eu saia machucada, mas pelo menos sairei com minha dignidade intacta, algo que você perdeu há muito tempo. Alejandro a olhou, abalado pela firmeza de suas palavras. Nunca tinha visto Mariana falar com tanta franqueza, com tanta firmeza, e por um instante, pareceu desconcertado. Sabe, Mariana, você está cometendo um erro, disse ele finalmente, com uma voz fria e calculista. Nem sempre terá alguém ao seu lado para apoiá-la. Julian não estará lá por você quando isso terminar. Lembre-se de que ele é apenas um empregado. Mariana sentiu uma pontada ao ouvir suas palavras, mas não deixou que Alejandro visse sua reação. Julian foi mais leal comigo do que você foi em anos, disse ela com uma calma que o desarmou. E não preciso do apoio dele, nem de ninguém, para enfrentar isso. Não se engane, Alejandro. Estou aqui por mim mesma, e por mais ninguém. A frieza de sua resposta fez Alejandro perceber que a mulher à sua frente já não era a mesma. Sem dizer mais nada, ele se virou e saiu da sala, deixando-a sozinha, mas com uma estranha sensação de vitória. Cada conversa com ele reforçava sua decisão, lembrando-a do porquê estava lutando. Aquela noite, enquanto observava as estrelas no jardim, sentiu uma paz interior que não experimentava há muito tempo. Era como se, pouco a pouco, estivesse recuperando cada fragmento de sua identidade, cada parte de si mesma que havia ficado soterrada em seu casamento. Julian apareceu como se tivesse sentido que ela precisava de companhia. Como você está? Perguntou com a suavidade que sempre a reconfortava. Estou bem, Julian, de verdade. Acho que pela primeira vez em muito tempo sei o que quero, respondeu ela, esboçando um sorriso. Julian a olhou visivelmente emocionado ao ver a força em suas palavras. Você sempre soube, Mariana, só precisava se permitir acreditar em si mesma. Ela assentiu, deixando que a tranquilidade do jardim e a presença de Julian preenchessem o vazio que Alejandro havia deixado em sua vida. Ela não era mais uma mulher com medo de perder, era alguém que havia decidido vencer. Mesmo que a batalha fosse difícil, sabia que o caminho não seria fácil, mas também sabia que, acontecesse o que acontecesse, seguiria em frente, pois agora tinha algo que nem Alejandro nem ninguém poderia tirar dela, sua própria força e o respeito por si mesma. Mariana acordou ao amanhecer com uma sensação de paz que não experimentava há muito tempo. Em vez de ficar na cama, saiu para o jardim descalça, sentindo o orvalho fresco sob os pés. O ar estava cheio de vida e o sol começava a iluminar o espaço que ela tanto amava. Aquele jardim era mais do que um refúgio. Era seu lugar de cura, o único lugar onde se sentia verdadeiramente livre. Naquela manhã, como em tantas outras, ela encontrou Julian. Ele estava observando as plantas com uma concentração tranquila que sempre a fazia sorrir. Ao notar sua presença, Julian ergueu o olhar e ofereceu-lhe um sorriso caloroso. Bom dia, Mariana, disse com seu tom habitual de calma. Bom dia, Julian. Hoje realmente é um bom dia, respondeu ela com uma energia renovada. Ele assentiu, notando o brilho em seus olhos. A mulher que ele via à sua frente era completamente diferente da que conhecera meses atrás. Agora havia nela uma força que ressoava em cada gesto, em cada palavra, e ver essa transformação o enchia de admiração. Como estão as coisas com o advogado? Perguntou Julian, aproximando-se um pouco mais. Mariana suspirou e olhou para o céu antes de responder. Ainda está em processo. Alejandro continua lutando e seus advogados estão complicando as coisas, como era de se esperar, mas isso não me preocupa mais. Tenho certeza de que, aconteça o que acontecer, vou seguir em frente. Estou pronta para aceitar o que vier, disse com uma firmeza que refletia sua evolução. Julian ficou em silêncio por um momento, admirando-a, depois abaixou o olhar com um leve nervosismo que Mariana nunca havia notado nele antes. Mariana, há algo que eu quero lhe dizer há muito tempo, mas não encontrei o momento certo, começou ele, hesitando um pouco. Ela o olhou curiosa, surpresa pelo tom de sua voz. O que é, Julian?
Você me deu tanto sem perceber, disse ele finalmente, encontrando as palavras. Eu vi sua luta, sua coragem para enfrentar tudo isso, vi como você está recuperando sua vida, como está se reencontrando. Isso me inspirou e não só isso, Mariana, eu sinto algo profundo por você. Sei que é inapropriado, sei que você tem muito em que pensar e que a última coisa que você precisa é isso, mas eu não posso mais ficar calado. Mariana ficou em silêncio, observando-o, e sentiu seu coração bater forte. Havia algo em suas palavras que despertava nela emoções complexas, uma mistura de surpresa e ternura. Durante muito tempo, Julian tinha sido seu apoio incondicional, seu refúgio nos momentos mais sombrios. E, embora ela não tivesse reconhecido até então, uma parte de seu coração também se sentia atraída por ele. Julian, murmurou, sem saber por onde começar, você não sabe o quanto significa para mim ouvir isso. Ele assentiu, respeitoso, sem pressioná-la. Sabia que suas palavras poderiam tê-la surpreendido e não queria que ela se sentisse obrigada a nada. Não estou te pedindo nada, Mariana, só precisava que você soubesse. Estarei aqui para você no que decidir e no caminho que escolher, sem condições. Mariana sentiu os olhos se encherem de lágrimas de gratidão. Havia algo tão sincero e puro nele que a tocava profundamente. Julian, você foi o único que me mostrou o que é o verdadeiro respeito, a verdadeira lealdade, disse ela, respirando fundo antes de continuar. Não sei o que acontecerá com minha vida agora, mas quero que saiba que sempre terá um lugar no meu coração. Ele sorriu com ternura, e os dois ficaram em silêncio, desfrutando da paz daquele momento compartilhado. Mariana não se sentia pressionada, pelo contrário, sentia-se aceita, compreendida, e isso lhe proporcionava uma serenidade que nunca havia experimentado. Aquele momento foi interrompido pelo som do telefone dela. Mariana pegou e viu que era uma ligação do advogado. Ela suspirou, preparando-se para ouvir qualquer novidade, e atendeu. Bom dia, Mariana. Queria informar que conseguimos marcar uma reunião final com os advogados de Alejandro para chegarmos a um acordo. Será em alguns dias. Acho que estamos perto de uma resolução, informou o advogado. Obrigada, doutor, estarei pronta para o que for necessário, respondeu ela, sentindo uma mistura de alívio e nervosismo. Desligou e olhou para Julian, que a observava com uma expressão tranquila. O que te disseram? Ele perguntou, interessado. Parece que estamos perto de um acordo. Me reunirei com Alejandro e os advogados dele em alguns dias. Talvez esse pesadelo finalmente chegue ao fim, respondeu, sentindo um peso sair dos ombros. Julian assentiu, dando-lhe um sorriso de incentivo. Confio que tudo vai dar certo, Mariana. Aconteça o que acontecer, você já ganhou algo mais importante do que esta casa. Você se conquistou a si mesma. Mariana olhou para ele com gratidão, sabendo que ele tinha razão, que a verdadeira vitória estava em ter se encontrado em meio à tempestade. Naquele momento, sentiu que podia enfrentar qualquer coisa. Dias depois, chegou o momento da reunião. Mariana entrou no escritório do advogado com a cabeça erguida, pronta para ver Alejandro e resolver, de uma vez por todas, os termos da separação. Ao chegar, Alejandro já estava lá com uma expressão que refletia uma mistura de impaciência e desagrado. Ambos sentaram-se frente a seus respectivos advogados. O advogado de Alejandro começou a falar primeiro, explicando os termos que propunham para o acordo. Tentava suavizar as exigências, mas, no final, a proposta era a mesma. Mariana deveria ceder a casa a Alejandro e ir embora. O rosto de Alejandro refletia sua satisfação ao ouvir seu advogado, convencido de que conseguiria o que queria. No entanto, Mariana não titubeou, olhou para o advogado e assentiu para que ele tomasse a palavra. Minha cliente não está disposta a ceder a propriedade, disse o advogado de Mariana com firmeza. O acordo pré-nupcial estipula que, em caso de infidelidade, o responsável deve deixar o lar conjugal. Alejandro quebrou esse compromisso e minha cliente está disposta a lutar para que o acordo que ambos assinaram seja cumprido. Alejandro franziu o senho, irritado com a determinação de Mariana. Você realmente vai tornar isso tão difícil, Mariana? Ele perguntou, em tom desdenhoso. Ela o olhou com uma calma que refletia sua determinação.
Alejandro, você foi quem quebrou nossos votos. Se isso não é motivo suficiente para deixar esta casa, então está provando que só se importa com o material, não com o respeito nem com os compromissos que um dia fizemos, respondeu com uma voz que ressoava na sala. O advogado de Alejandro tentou suavizar a situação, sugerindo que ambos considerassem um acordo de convivência temporária. Mas Mariana não estava disposta a ceder. Lutei demais para parar no meio do caminho. Não vou sair da minha casa, afirmou com uma firmeza que todos na sala puderam sentir. Finalmente, após horas de deliberação e argumentos, Alejandro e seus advogados aceitaram que ele abandonaria a casa e cederia a propriedade para Mariana. Quando Alejandro assinou o acordo, ele a olhou com uma mistura de raiva e frustração, mas ela apenas respondeu com um olhar sereno e seguro. Espero que você encontre o que está procurando, Alejandro, disse ela sem rancor, apenas com uma dignidade que ele nunca havia compreendido. Ao sair do escritório, Mariana sentiu que um imenso peso havia sido liberado. Não foi fácil, mas finalmente ela havia conseguido. Aquela casa, o lugar que simbolizava anos de luta e sacrifício, continuaria sendo seu lar. Mais do que nunca, sentia que aquele lugar lhe pertencia em corpo e alma. Naquela noite, ao voltar para casa, encontrou Julian no jardim, como sempre, trabalhando em silêncio. Ao vê-la, ele se aproximou e, sem dizer nada, a abraçou. Não houve palavras, apenas o silêncio de um momento compartilhado, um momento que simbolizava o fim de uma etapa e o início de outra. Pela primeira vez, Mariana se sentiu verdadeiramente livre. Um ano se passou desde aquele dia em que Mariana venceu o julgamento e recuperou seu lar. Durante esse tempo, sua vida mudou profundamente, mais do que jamais imaginou ser possível. Ela já não era a mesma mulher que, com medo e dor, enfrentou uma traição devastadora. Agora se sentia livre, plena e com uma clareza que lhe permitia ver o futuro com esperança. Desde o momento em que Alejandro deixou a casa, Mariana decidiu não olhar para trás. Focou-se em se curar, em reconstruir sua vida desde os alicerces e em se rodear das coisas e das pessoas que realmente lhe traziam paz e felicidade. Julian, que havia sido seu apoio incondicional desde o início, continuou ao seu lado. Sua relação evoluiu de forma natural, transformando-se de uma amizade sincera para um amor profundo e autêntico. Em uma tarde de verão, enquanto os dois desfrutavam de um momento tranquilo no jardim, Julian a observou em silêncio, notando a serenidade em seu rosto. Mariana, você já imaginou que a vida te traria até aqui? Ele perguntou com um sorriso suave. Ela se virou para ele, segurou sua mão e entrelaçou os dedos nos dele. Não, jamais imaginei, respondeu ela, sincera. Passei tantos anos da minha vida em um relacionamento que acreditava ser sólido, mas que estava vazio. No entanto, este último ano, ao seu lado, foi o tempo em que realmente aprendi a ser feliz. Julian a olhou emocionado e acariciou suavemente o rosto dela. Ele entendia o quanto aquelas palavras significavam para ela, o quanto ela tinha lutado para deixar para trás a dor e a desconfiança que a marcaram no passado. Sabe, Julian, você não apenas me devolveu a esperança, você me fez sentir como nunca antes estive com alguém. Foram muitos anos, mas nunca me senti tão amada nem tão respeitada como contigo, disse ela, olhando para ele com ternura. Você não é apenas alguém que me cuida e me valoriza, é um homem que me faz sentir completa, tanto na minha vida quanto no meu coração. Julian sorriu e a olhou com aquele respeito e admiração que sempre lhe demonstrou. Para mim, estar ao seu lado é um privilégio, Mariana. Amo cada parte de você, cada momento que compartilhamos. Você é uma mulher incrível, e o que temos é algo que eu sempre quis lhe dar, um amor sincero e sem condições. Mariana o abraçou, sentindo que havia encontrado não só um companheiro, mas alguém que realmente a entendia e aceitava em sua totalidade. Ao longo do último ano, ela descobriu que sua relação com Julian ia muito além do físico. Havia nele uma sensibilidade e uma bondade que a faziam se sentir segura e valorizada, tanto nos momentos de intimidade quanto em cada dia compartilhado. Ambos amavam em todos os sentidos, em corpo e alma, e era a conexão emocional e espiritual que fazia o amor entre eles ser tão profundo e duradouro. Com ele,
Mariana experimentou o que significava ser completamente apreciada e cuidada. Julian era um homem que, além de qualquer característica externa, lhe oferecia um amor sincero, desinteressado e constante. Naquele verão, rodeados pelas flores que haviam plantado juntos e na paz de seu lar, Mariana compreendeu que sua vida havia encontrado um novo propósito. Ao seu lado estava Julian, um homem que não apenas curou as feridas de seu passado, mas que lhe recordava todos os dias o quão valiosa e amada ela era. Mariana tomou um momento para refletir, olhando para Julian e sentindo uma gratidão infinita. Obrigada, Julian, por me mostrar o que realmente significa o amor. Obrigada por me fazer sentir viva e, acima de tudo, por me devolver a mim mesma. Você é o amor que eu nunca soube que precisava, e cada dia contigo é um presente que jamais tomarei como garantido. Julian a abraçou com força, e nesse abraço Mariana sentiu todo o amor e respeito que ele lhe oferecia. Havia um homem que lhe demonstrava, em cada gesto, em cada palavra, que o amor verdadeiro não exige nem se apressa. Ele simplesmente é. Com Julian ao seu lado, Mariana compreendeu que, depois de toda a dor e a luta, o amor que realmente importa é aquele que nos faz crescer, que nos respeita, que nos valoriza e que nos aceita plenamente. Naquele jardim, sob o sol do verão, Mariana e Julian prometeram seguir em frente juntos, amando e cuidando um do outro nesta nova etapa de suas vidas. Se essa história te agradou, deixe nos comentários o que sentiu ao ouvi-la. Se você já passou por uma situação de traição semelhante, eu adoraria que compartilhasse sua opinião. Ficaria muito honrada se deixasse um like, compartilhasse o vídeo com algum amigo ou familiar e se inscrevesse no canal. Não perca a próxima história surpreendente que está aparecendo na sua tela agora. Temos entretenimento garantido exclusivamente para você. Nos vemos no próximo vídeo.